bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 14. Em Serviço Espiritual. Nos narra André Luiz. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Recapitulando os últimos estudos, o marido de Dona Celina, desencarnado, quis conversar com ela durante a reunião mediúnica e ela, como é uma médium muito educada, pediu para lhe aguardar, que assim que ela terminasse as suas atividades, conversaria com ele, diferente de outros médiuns presentes que queriam terminar logo a reunião para conversar com os seus. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: "Meu caro assistente, por obséquio, Aulus apresentou-nos o novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins, foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação." Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol, ou seja, uma entidade de elevação moral. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Vejam como, no plano espiritual, a forma que nós nos portamos já faz perceber os espíritos que tipo de vibração estamos sintonizados, que tipo de espíritos somos, de acordo com as maneiras, com a forma de falar e de se portar. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Então o marido de Dona Celina veio trazer um caso já conhecido por Aulus, pedindo ajuda, intercessão em favor de alguém. Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. E afagando-lhe os ombros, concluiu: volte à companheira e tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga-a em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-los-emos no jardim próximo. Então Aulus combinou um grande encontro com todos no plano espiritual, Dona Celina desdobrada e os demais desencarnados, para auxiliar alguém. O interlocutor afastou-se contente enquanto penetramos enorme praça arborizada. Detivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulus se reportou à solicitação recebida. Ele vai então explicar. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. E, alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo, em razão dos excessos que lhe minaram a força orgânica. Tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva. Então vejam que o interesse desse espírito em ajudar outro decorre do tempo que ele está no plano espiritual e pelo seu histórico ele não estava bem. Continua sem condições espirituais elevadas e Aulus revela que ele chegou a tentar obsidiar a própria esposa. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Aulus então não revela qual a relação
dele, de Abelardo, com Libório, mas conta a história de Abelardo, demonstrando o quanto nós, muitas vezes, podemos ficar num estado de perturbação depois da morte. Ele não tinha uma vivência na Terra equilibrada e, da mesma forma, no plano espiritual continuava desequilibrado, inclusive tratando a esposa como serva e não como companheira. Tentou vampirizá-la, passou longo tempo em sofrimento, alguns anos, e só foi resgatado pelo amor de sua própria esposa, que orava e pedia. Curvara-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e, depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então, depois do seu resgate, ele passou a trabalhar em favor de espíritos recém-resgatados. Tão logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Então, mesmo diante de tudo que aconteceu, eles continuam muito ligados, esposa e marido desencarnado. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos? Não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Olha que resposta, não é? Hilário estranha que Dona Celina tenha um esposo tão desequilibrado e o ame profundamente. E Aulus está explicando, Jesus nos ama, apesar das nossas imperfeições também. Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Vejam como o superior ajuda o inferior, né? O estado espiritual da esposa de Abelardo é muito melhor que o dele, e ele enxerga nela os exemplos que precisa para se recuperar. Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por este motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Então ele convive com a esposa no lar. Apesar das suas imperfeições, apesar dos seus desequilíbrios anteriores, ele encontra no lar, junto de Dona Celina, sua esposa, o verdadeiro paraíso na terra, porque ele era e ainda é desequilibrado, precisa de um local de paz e equilíbrio. Diariamente se entrega ao serviço árduo, na obra assistencial, em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar ao lado da companheira. Então ele também tem méritos, porque ele está trabalhando, ajudando espíritos ensandecidos, recém-recuperados de zonas inferiores e certamente tratados em regiões hospitalares. E depois do seu serviço ele vai para casa. O plano físico o recebe na casa de Dona Celina, ainda encarnada, para ele ter um repouso. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração, é-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas, e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Então é um verdadeiro resgate de Abelardo por sua esposa, porque ele está fazendo bem, está fazendo a caridade, está ajudando nos processos mediúnicos da esposa, está fazendo as orações diárias, o evangelho no lar e frequentando também as reuniões no centro espírita. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne, são infinitamente amigos.
e Abelardo agora procura aproveitar o tempo em benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então Abelardo está trabalhando o que não trabalhou durante a vida do corpo físico. Está trabalhando no plano espiritual para melhorar a sua condição e conseguir receber sua esposa quando ela partir para a pátria espiritual. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Então vejam que nem toda união conjugal significa união de espíritos, de almas. Muitas comunhões na Terra, muitos casamentos se encerram com a morte, de fato, de um deles. Não é a regra que espíritos continuem unidos após a morte do corpo. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova que se submeteu à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Então vejam quantos espíritos se libertam de casamentos infelizes quando desencarnam. Muitos, após o desencarne, deixam o corpo físico se libertando também dos cônjuges, dos companheiros que viveram, às vezes por longos anos. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, casais que realmente se amam continuam unidos, mesmo que um deles desencarne, mesmo que o que ficou na terra case novamente. Quando a união é verdadeira, o sentimento continua após a morte. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulus satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, por meio da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Por isso que o amor verdadeiro renuncia. Depois da morte, habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar. Não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal, e quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então vejam que Aulus está descrevendo as diversas situações que muitos espíritos passam. Esposos que desencarnam e são obrigados a ver a mulher casar novamente, e vice-versa. Renúncias que mães fazem no dia a dia para seus filhos que ficaram. Então, as diversas situações vão depender da elevação e da condição de cada espírito. E com largo sorriso ajuntou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Então, a gente precisa já ir trabalhando esse tipo de sentimento, desapego do próximo, amar a esposa, amar o marido, mas não tê-los como uma posse,
Se desencarnarmos, deixar que cada um siga a sua caminhada. Se quem ficou tiver o ensejo de casar-se novamente, quem desencarnou precisa ter o desapego, a compreensão de que nós não somos posses uns dos outros. A conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. De fato, quem se ama quando está junto se revitaliza na energia. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor proliferavam soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Então eles estão se dirigindo a uma região de sofrimento, uma região de pouca iluminação, uma região onde eles já começam a ouvir imprecações de pessoas em sofrimento. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Este é o meu templo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Vejam como tem espíritos em piores condições do que Abelardo. Ele, que é tão inferior e desequilibrado, está trabalhando em favor de outros irmãos bem piores do que ele na situação espiritual. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu escusas por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia dessa forma deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. Então vejam a situação daquele local. Um local onde psicopatas, espíritos extremamente desequilibrados, traziam uma condição enfermiça. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. André Luiz ficou espantado com o tamanho desequilíbrio. Como cogitar de reajuste num meio atormentado quanto aquele? Imaginemos a situação. Certamente muita gritaria, sofrimento e perturbação. O assistente, contudo, amparou-me aclarando: importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessa um pequeno estágio de recuperação. Então é um local em que temporariamente estão espíritos sofredores, espíritos extremamente desequilibrados. Eles estão temporariamente ali para serem realocados para locais mais apropriados ou para voltarem a regiões de sofrimento de onde foram resgatados. Porque nós sabemos que a recuperação depende de cada um. É preciso querer, é preciso desejar a recuperação. Não adianta esperar que outros nos recuperem. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Então, finalmente chegamos a Libório, que é um espírito que está sofrendo tanto que sequer percebe a presença de André Luiz e sua equipe. Enxergava-nos impassível,
Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulus auscultou-o paternalmente e em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então vejam, trata-se de uma dupla obsessão, de uma obsessão recíproca. Tanto o obsidiado quanto o obsessor estão perseguindo ambos a eles mesmos, estão enviando vibrações negativas e de desequilíbrio uns para os outros. Tanto ele, Libório, está num local de sofrimento, enviando vibrações negativas para quem ele persegue, quanto a pessoa que ele persegue também está devolvendo as vibrações negativas. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. A gente já viu esse tipo de situação em outras obras, de pessoas que sofrem obsessões, conseguem se libertar dos seus obsessores temporariamente, mas assim que pisam fora do centro espírita, chamam esses obsessores pela mente, pelo pensamento, atraem novamente aqueles perseguidores, parecendo que sentem falta da companhia que traz aflição e sofrimento. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Então é, de fato, obsessão recíproca. Tanto obsidiado quanto obsessor se retroalimentam dessas vibrações doentias. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. Não é possível, portanto, recuperá-los enquanto eles não se desprendem uns dos outros, de forma voluntária. Lembrando que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós desejamos nos ligar a espíritos sofredores, a obsessores, Deus assim permite. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã, que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Então Aulus percebe que essa irmã está se aproximando. Talvez, desdobrada pelo sono físico, se aproxima dele e a sua aflição aumenta. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, regressemos para nossa casa. Atende, atende. Vejam o nível obsessivo dessa pessoa. Ela está encarnada, ela desdobra-se pelo sono do corpo físico e vai atrás do obsessor, vai atrás daquele que lhe traz aflição, para que ele não deixe de acompanhá-la. Que vemos? Exclamou Hilário intrigado. Não será esta criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Então Hilário reconheceu que aquela mulher era uma das que estavam sendo ajudadas na reunião mediúnica. Ela própria buscava o seu obsessor depois de dormir. E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou.
Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Vejam que curioso, não é? Ela pede socorro quando está desperta no plano físico, mas logo que dorme, busca o obsessor, aquele mesmo espírito que ela implorou para que fosse afastado dela. Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Então é quase que uma ligação instintiva, ela sente falta da companhia, como sente falta de um alimento. Milhares de pessoas são assim, registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Ou seja, pessoas que se acostumam com a doença e às vezes sentem falta dos sintomas. Dizem-se prejudicadas e inquietas, todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Então vejam como a mente é poderosa. Pessoas que se livram de doenças, mas começam a atrair os mesmos sintomas, pedindo para que a doença retorne de forma inconsciente. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. Então nós sabemos, para nos libertarmos de obsessões é preciso ajustar o estado mental, alterar a vida mental que exalamos, que produzimos. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Esse é um alerta para todos nós, para que nós nos desvinculemos dos nossos obsessores de uma vez por todas, que nós não busquemos o contato de obsessores, de espíritos perturbadores, depois de conseguirmos o auxílio. Aulus diz que a maioria dos casos de obsessão, os obsidiados voltam a atrair os obsessores e vice-versa. A esse tempo, a recém-chegada conseguira abeirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora, à maneira de uma criança contente. Olha o nível de loucura, olha o nível de perturbação. Ele sentia uma alegria infantil em ter uma pessoa que o perturba perto de si. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica: "Quem é esta mulher? Dize! Dize!" Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou: "Minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar." A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto em desabalada carreira. Então aquela mulher não identificou a médium que momentos antes ajudou ela na reunião mediúnica no plano físico e certamente xingou Libório, pois pensava que ele estava traindo ela com essa mulher, e saiu dali. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável: "Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, uma vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias.
Quando acordar no corpo carnal, pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, Aulus confirma, quando ela despertar, vai achar que Libório está traindo ela com outra mulher, porque esse é o estado mental que ela vive, de traição, de perturbação, de desejo, de sensualidade. Então ela acha que Libório e Dona Celina são amantes e despertará certamente com esse pensamento. Abelardo estava satisfeito. Acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Hilário reconhecia, então, o quanto há de trabalho, de atividade no plano espiritual. Respondeu Aulus, sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Então, de fato, não há inércia no plano espiritual. É um movimento constante. Não há preguiça, a não ser daqueles que nada querem fazer e estão numa posição de sofrimento. Quem quer trabalhar tem sempre trabalho e muita atividade. Mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso afastamo-nos. A tarefa deles era afastar aquela mulher de Libório para que ele tivesse um pouco mais de tempo para ser tratado. E eles tinham conseguido isso, porque a presença de Dona Celina afastou de uma vez por todas aquela mulher. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Encerramos assim o estudo de hoje, agradecendo a espiritualidade por tantas lições e possamos refletir dessa forma em tudo que aprendemos e discutimos por meio dos comentários e das leituras em relação à importância da sintonia e de como os estados obsessivos são complexos, muitas vezes cultivados por nós mesmos, apesar de pedirmos socorro, muitas vezes, aos bons espíritos. Que saibamos assim identificar os processos obsessivos e nos libertarmos de forma definitiva, não mais atraindo os obsessores, não mais atraindo as pessoas com que nos trazem tanta aflição e tanto sofrimento, e muitas vezes rogamos o auxílio de Deus para nos libertarmos delas. Saibamos, assim, sintonizar, alterar a vida mental para que não voltemos a sintonizar com os sofredores. A nossa caminhada depende de nós. Vimos no estudo de hoje que muitos espíritos resgatados voltam para as regiões de sofrimento porque não aproveitam a oportunidade. Dessa forma, o livre-arbítrio é respeitado e só depende de nós essa mudança efetiva. Que possamos dessa forma continuar a estudar, continuar a aprender, buscar os ensinamentos de Jesus e aplicá-los em nossas existências, perdoando as ofensas, esquecendo o mal sofrido, para que não criemos situações de obsessão e depois da morte tenhamos dificuldade de nos libertarmos. Que todos aqueles que estão sofrendo esses processos possam ser envolvidos e abençoados, e que a luz de nosso Mestre Jesus abençoe o lar de cada um daqueles que estão em nossos pensamentos e que são objeto de nossas preocupações. Que essas pessoas sejam envolvidas e abençoadas, e que o nosso Mestre envie os seus emissários para proteger e amparar aqueles a quem amamos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, e que a sua luz possa nos abençoar a todos e nos auxiliar nesse processo de redenção. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.